Irmãos, boa noite. Não, mas dá uma boa noite mais bonito que vocês estão representando a igreja toda. Vamos, boa noite. Que bênção estar aqui com vocês, queridos irmãos que estão aqui representando cada membro da nossa querida igreja Graça e Paz. E queridos irmãos que estão em casa também, boa noite. Que Deus abençoe você, sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E nós queremos nessa noite celebrar o Senhor com muita alegria. Que nós possamos fazer isso com tudo que nós temos e com tudo que somos, com o nosso coração cheio de alegria, por podermos estar aqui nesse tempo tão difícil, né, gente? Em que poucas pessoas estão tendo a oportunidade que a gente tem de estar aqui. Então, hoje nós vamos celebrar o Senhor com muita alegria. E você que está em casa, que Deus te abençoe, celebre conosco também. Vamos ficar em pé todos nós? Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, Deus, e que o Senhor nos permite estar aqui, cada irmão aqui representado, que o Senhor abençoe as suas famílias, aqueles queridos irmãos que não puderam estar aqui, mas estão em casa, que o Senhor possa abençoá-los também, e que o Senhor continue edificando e cuidando da nossa igreja, para que possamos continuar crescendo, não em número apenas, mas crescendo no conhecimento do Senhor, no cuidado do Senhor, na graça do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Abençoe cada um, Deus, e que nessa noite possamos celebrar o Senhor com muita alegria, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então vamos celebrar, aproveitar que a gente está em pé, vamos louvar o Senhor com muita alegria, com o Ministério de Louvor. Hoje nós temos aqui alguns irmãos queridos que estão nos abençoando. A Laura vai nos dar uma ajuda aqui, a Laura está na comunicação, mas aqui temos a Renata, a Jéssica, a Amanda. Do lado de lá tem o Fernando, o Neemias, a Elisa e o Carlão lá atrás na bandeirinha escondido. Mas esses são os irmãos que estão conosco aqui no louvor. E aqui nós temos um grande número já, quase, não é lotado não, tá não, né, pastor? Falta bastante ainda, né? Mas tem bastante gente aqui, mais do que tinha semana passada, não tinha, Alan? Então isso é bênção, a gente está feliz por vocês estarem aqui conosco. Vamos celebrar o Senhor. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e o teu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz agora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não
Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nosso Deus. O nosso Jesus se faz presente conosco, se faz presente em nosso coração, amém? E a graça dele é maravilhosa, é tremenda e nos cobre cada dia. Que quebra o jugo do meu pecado, e tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que teme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida deu por mim, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós cantamos por causa desse amor, porque Ele que nos quebranta, Ele que toca os nossos corações, para que a gente estivesse aqui nessa noite, para que você estivesse aí na sua casa nessa noite, louvando conosco também.
Pela cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Amém. Nós somos quebrantados pelo amor do nosso Deus. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer, para dizer que só Tu és grande, só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Recebe, ó Deus, todo o nosso amor, todo o nosso louvor. Senhor, é só para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, obrigado. Deus abençoe. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência e a sua participação, sua visualização. Certamente você está conectado aí com outras pessoas. Encaminha aí esse culto, compartilha para outras pessoas, para a gente poder fazer desse momento um momento muito especial para várias pessoas. Eu quero agradecer desde já a cada um dos irmãos que está conosco aí, tanto no Instagram, tanto no Facebook, e também aqueles que estão acompanhando com a gente no YouTube, né, na reprise. E a gente quer agradecer você pela sua presença aqui. E eu sei que hoje temos aqui a presença de vários irmãos queridos. Fiquei muito feliz de ver a Laisla aqui, ver a Carla, o Anderson, Deus abençoe. Bom ver demais vocês, o João, né? O João já tinha visto esse tempo aí para trás. Bom ver já demais o João. Mas tem um casal aqui hoje que está especial. Não sei se os irmãos sabem, que é o Albertino e Maria José, que estão fazendo 12 anos de casado hoje e estão aqui celebrando o Senhor. Amém? Vocês podem ficar em pé? Fiquem em pé aí.
Que bênção! Vamos orar por esses irmãos? Eu não vou pedir para vocês virem aqui na frente, não. Só vocês ficarem em pé aí mesmo, pode ser? E você que está em casa, você vai orar com a gente. Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos pela vida desse casal abençoado que o Senhor trouxe aqui nessa noite, membros tão queridos da nossa igreja. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus sobre esse casamento, sobre essa família, sobre os filhos. Ó Deus, que o sustento do Senhor, o cuidado e o carinho do Senhor seja com eles em nome de Jesus, provendo, sustentando, dando a Deus escape nas maiores situações difíceis, sabendo, ó Deus, que o Senhor é quem sustenta e quem cuida de nós. Por isso oramos ao Senhor, agradecendo por 12 anos de casado desses irmãos tão queridos, pedindo a Tua graça sobre a vida deles, para que o Senhor continue sustentando eles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Tantos irmãos queridos aqui, se eu falar o nome de todo mundo, eu vou ser injusto com quem eu não falar. Então eu quero agradecer vocês que estão aqui. Aqui no Instagram temos 50 e poucas pessoas, mais ou menos, 50 e poucas famílias representadas. E a gente está muito feliz por você estar acompanhando conosco. Nós ainda temos que orar muito, irmãos. Temos que orar por pessoas tão preciosas da nossa igreja. Sempre lembre de orar por aqueles que estão enfermos. Se você tem essa condição de intercessor, por favor, interceda. É muito importante para a gente, para que a gente possa interceder por irmãos queridos. Nós sempre compartilhamos os nomes, mas eu queria que a gente orasse de uma forma muito especial pela irmã Eliane Isolani, que a gente orasse pelo irmão Totó, que a gente orasse pelo irmão Enéas, que a gente orasse por tantos outros, pela irmã Selma. E temos outras pessoas muito importantes que você vai poder orar também, a gente vai enviar para você orar. Mas por favor, interceda por esses irmãos. É muito importante que a gente se envolva nessa dinâmica da igreja de intercessão. É muito importante. Por mais que o tempo esteja reduzido, a igreja não acabou. Amém? A igreja permanece, a igreja está aberta, a igreja está crescendo. E ela cresce de uma forma que a gente não imagina. E nos momentos de maior pressão que a igreja sofreu na história, ela sempre cresceu. Então esse é o momento em que nós vamos crescer para a honra e glória do Senhor. Mas isso passa por você, que você possa interceder por esses irmãos tão queridos. Amém? Já quero, desde já, agradecer e pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4. Momento de dízimo, como você está chegando, se você deseja entregar o seu dízimo, a sua oferta. Na saída você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta. O gasofilaço está lá atrás, perto da irmã Tamar. Você pode deixar o seu dízimo e a sua oferta lá. E você que está nos acompanhando pela internet, no Instagram mesmo e no Facebook, temos as contas da igreja. Se você deseja fazer a sua contribuição, entregar o seu dízimo, a sua oferta, Deus tem te dado a condição de, nesse tempo tão difícil, permanecer com o trabalho em dia, tranquilamente, recebendo o seu sustento. Participe do sustento da igreja, entregando o seu dízimo, a sua oferta, nas contas que nós temos aí no Instagram e no Facebook. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Quem achou diz, eu achei. Ai, que bom ouvir isso, gente. Sério, porque a gente fazia o culto aqui sem ninguém. Nosso Deus, era complicado, né? Mas que bom que os irmãos estão aqui conosco. 1 Timóteo 4,16. Todo mundo achou? Diz amém. Beleza. A palavra do Senhor diz assim: cuide de você mesmo da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Vamos falar de novo? Vamos ler de novo? Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor. Nos dá a sabedoria, Deus. Enche o nosso coração com a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
Cuidado. Eu queria te trazer uma palavra sobre cuidado nessa noite. E eu sempre tenho como meta pessoal ler o livro de 1 Timóteo algumas vezes no ano. O livro de 1 Timóteo talvez seja um dos livros que eu mais gosto de ler na Bíblia. É uma carta, na realidade, uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E eu gosto de ler porque Timóteo era um jovem e ele era uma pessoa chamada ao ministério. Ele tinha um chamado ministerial, então Timóteo era um jovem pastor. E quando Paulo escreve para Timóteo, ele escreve num contexto em que ele precisava ensinar Timóteo, ou deixar alguns ensinamentos a Timóteo, contra alguns falsos mestres e contra algumas falsas doutrinas que ele estava enfrentando na igreja que Timóteo pastoreava. E ele começa a mostrar para Timóteo como ele deveria agir diante da igreja e como servo de Deus. Então, para mim, é muito importante ler 1 Timóteo algumas vezes no ano. E eu queria te encorajar, se você puder, durante essa semana, uns 10, 15 minutos, você consegue ler 1 Timóteo todo, é muito pequeno. E durante esse tempo de afastamento, de pandemia que a gente está vivendo, cuidar de pessoas tem sido um desafio para nós. E eu sei que para você também, na sua família, tem sido um desafio manter o sustento, continuar pagando as contas, continuar cuidando da saúde. Eu sei que durante esse tempo tem sido difícil. Tem sido difícil para nós pastores nesse tempo cuidar, porque muitas vezes alguns nesse tempo usam de pretexto, inclusive, para não quererem ser cuidados. Alguns falam assim: não, está tudo bem. A gente preocupado e a pessoa não se abre, não quer visita, não quer nada. Claro, a gente sabe que não tem que visitar mesmo nesse momento. Mas mesmo num cuidado que a gente precisa saber, muitos têm se negado. E essa é uma realidade que não é só aqui, é uma realidade da igreja brasileira, porque nós estamos vivendo um tempo de distanciamento, então tem sido difícil cuidar. Mas, por mais que Paulo esteja dizendo aqui para Timóteo, para ele cuidar de si mesmo e da doutrina, dizendo que quando ele cuida de si mesmo, ele cuida também do outro, porque ele abençoa o outro quando ele cuida de si mesmo. O cuidado não é uma obrigação só do pastor. O cuidado aqui, Paulo está dando aqui uma palavra, não é só para o pastor Timóteo. Ele está falando para todos nós. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está dizendo para nós que nós precisamos cuidar uns dos outros. E o cuidado é uma necessidade, uma obrigação de toda a igreja. É essa demonstração de atenção, em que há cautela, há prudência sim, por causa das dificuldades que a gente está vivendo atualmente, mas também um zelo pelo irmão, um esmero em fazer com que esse irmão seja ouvido, seja cuidado. Essa atenção, essa preocupação que nós devemos ter uns com os outros. É isso que a gente precisa entender como cuidado. E aí, quando a gente começa a entender esse contexto, que não era só para o pastor Timóteo, mas era para todo mundo, a gente começa a entender que nós, irmãos, nós precisamos começar a cuidar uns dos outros. E nesse período, é fundamental que você se coloque à disposição do Senhor para cuidar de alguém, para abençoar alguém. Talvez o cuidado que você vai colocar na vida de alguém nem seja um encontro presencial, mas uma intercessão. A forma de você chegar junto dessa pessoa e perguntar e querer saber como está, é uma forma de cuidado. Paulo está escrevendo a Timóteo, ensinando que o cuidado, meus irmãos, é uma demonstração do amor de Deus. E que nós não podemos ignorar essa necessidade. Você já ouviu essa frase, não já? Quem ama, cuida? Você já ouviu essa frase? Você em casa? Quem ama, cuida? E é uma verdade, porque o cuidado está relacionado com a virtude amor. E a virtude amor é um dom de Deus.
Quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios que a gente precisa buscar dons melhores, buscar com zelo os melhores dons, ele dá o melhor dom que a gente precisa buscar, que está em 1 Coríntios, depois no capítulo 13. Ele fala que o melhor dom é o quê? O amor. Então eu e você, nós precisamos entender que quando nós amamos alguém, nós devemos cuidar dessas pessoas. Eu amo a minha esposa. E por amar minha esposa, eu preciso cuidar dela. E ela vice-versa. Eu amo a minha família, e por amar a minha família, eu preciso cuidar dela. Eu amo a minha igreja, e a igreja não é esse prédio que a gente está. A igreja são cada um de nós. Cada um de nós somos a igreja. E se eu amo os irmãos, a igreja, eu preciso cuidar da igreja. Se eu me sinto bem nesse ambiente, eu preciso cuidar. Eu entendi que o cuidado ele é essencial e fundamental para o funcionamento da igreja. Como Jesus desejava, sabe? Para a salvação das pessoas. E eu fico preocupado quando a gente vive um tempo como esse, porque nós somos tentados a nos afastar. Nós somos tentados a nos acomodar. E deixar com que eu simplesmente consuma um conteúdo de cuidado. O pastor está fazendo live lá, o pastor Jorge faz live do culto de oração, o pastor Jorge prega para mim, o pastor Mateus prega para mim. Eu sento na minha cama, fico quietinho, não é assim? Eu fico calmo. E aí a gente começa a acostumar com isso. A gente começa a acomodar com essa situação. Eu não estou dizendo que a gente tem que aglomerar aqui. Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se a gente começar a bobear, a gente vai acomodar. Então eu queria que a gente entendesse que Jesus sonhou a igreja como pessoas cuidando de pessoas. A forma que Jesus entendia como igreja era comunhão. A gente está com tudo em comum, está junto. E nesse momento em que nós não podemos estar todos juntos, nós precisamos procurar estratégias para cuidar uns dos outros. E não só uns dos outros, meus irmãos, mas cada um cuidando de si mesmo. Assim como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar da doutrina. Você precisa entender que quando você cuida de você, você está salvando não só a si mesmo, mas os que estão te ouvindo. Você está cuidando de você, você está cuidando da igreja. Então, meus irmãos, nesse momento em que nós não podemos estar todos juntos, nós precisamos entender que o cuidado do próximo perpassa por eu cuidar de mim mesmo. E o que eu quero que a gente entenda é que quem ama Jesus, cuida não apenas de si, mas do outro. Porque nós somos um corpo que precisa de cada parte integrada. E eu queria te perguntar, você tem cuidado de si mesmo? Você tem cuidado do seu próximo? Você tem cuidado da sua igreja? Você tem tido esse carinho, esse cuidado por essas pessoas tão importantes que estamos aqui, aqueles que estão em casa? E se você não pode ir ao encontro de alguém, você tem cuidado de si? Ou você tem só consumido conteúdo teológico na internet que te agrada? Isso é uma complicação. Se você cuidar de si, você vai cuidar do outro. E através do livro de 1 Timóteo, eu encontrei várias formas em que Paulo ensina sobre cuidado. Ele ensina pelo menos 8, mas hoje eu quero falar só 6. 6 formas que a gente poderia cuidar, não só do outro, mas de nós mesmos. Para que a igreja então continue a sua missão. Para que a igreja então permaneça no propósito de Jesus. Eu quero te mostrar alguns aspectos da sua vida e da minha vida que nós precisamos começar a tomar um pouco mais de cuidado nesse tempo. E eu queria que você passeasse comigo agora no livro de 1 Timóteo. Nós vamos encontrar mais 6 versículos no livro de 1 Timóteo que falam sobre o cuidado. O primeiro deles está em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, em que Paulo vai ensinar a Timóteo que ele precisava cuidar da sua saúde. Paulo
vai ensinar para Timóteo que ele precisava cuidar da sua saúde. Ele diz assim: não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então a gente consegue entender nesse texto que Timóteo tinha alguns problemas de estômago. A gente não sabe o que. Vai saber se era uma gastrite, vai saber o que era. Naquela época não tinha muito recurso. Então qual que era o recurso que tinha na época? Beber um pouco de vinho. O que Paulo está ensinando para Timóteo é que ele não tem que encher a cara de álcool, não. O que Paulo está ensinando para Timóteo era que esse remédio utilizado, que era o vinho, era uma forma de remédio, era boa para o estômago. Então ele precisava cuidar de si mesmo. Paulo está dizendo assim: Timóteo, você precisa orar? Precisa orar pela sua saúde. Você precisa cuidar para que alguém interceda pela sua saúde? Sim, mas você precisa também buscar alguns recursos que te ajudem na sua saúde. Então não beba só água, Timóteo. Beba um pouco de vinho também, para você ter um pouco mais de tranquilidade no seu estômago. O vinho, com as suas propriedades terapêuticas, ele era usado muito naquela época como um recurso contra esse tipo de enfermidade. Mas hoje, nós não precisamos desse recurso, porque temos tantos outros recursos terapêuticos e medicinais. Então Paulo ensina a necessidade de cuidar da saúde. Não de uma forma responsiva. Quando as coisas piorarem, eu vou no médico. Quando der algum sintoma, eu vou cuidar. Paulo está dizendo que a gente não pode ser responsivo, a gente tem que ser proativo na nossa saúde. E no momento de pandemia, muito mais. Forma de cuidar da saúde é passar o álcool em gel, é usar máscara sim. Entendeu? É você evitar algumas coisas que podem te trazer algum tipo de problema. É você não deixar de ter uma boa alimentação. Olha que legal, o pastor que é gordo falando de boa alimentação, né? Engraçado isso, né? Mas pastor também precisa cuidar da alimentação. Tanto é que nós estamos andando de bicicleta, né? Não, Fernando? O pastor Fernando, estou profetizando. O Jorge, Fernando, Soraya, nós estamos andando de bicicleta, porque o pastor também precisa. Ou seja, nós precisamos cuidar da saúde, meus irmãos. Não só de boa alimentação, mas exercício, cuidar da pele. E isso é bíblico. A gente precisa cuidar melhor, porque a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, a forma de nós cuidarmos desse templo tem que ser diferenciada. Paulo está ensinando a cuidar da saúde. Eu quero te encorajar nesse tempo, começar a cuidar melhor de você. Começar a cuidar melhor do seu templo, o templo do Espírito Santo, que é você, o seu corpo. O templo não é esse lugar que estamos, somos nós. Por isso precisamos cuidar dele. Segundo aspecto do cuidado que Paulo fala no livro de 1 Timóteo, é a nossa espiritualidade. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Você passa uma página para trás aí, você vai ver que Paulo diz assim no versículo 5. O objetivo dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E nessa versão aí, a versão NTLH, uma fé verdadeira. Espiritualidade sadia. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa cuidar da sua fé, você precisa cuidar da sua espiritualidade. A melhor espiritualidade, segundo Paulo, é aquela que é baseada no amor e na pureza do coração. Jesus não chamou a gente para viver uma vida de fachada. Eu sou crente quando eu estou na igreja, quando eu não estou na igreja eu não sou crente não. Eu sou um diante do irmão e outro lá em casa. Não. Por mais que nós tenhamos que usar máscaras hoje em dia, Deus nos chama para viver uma vida sem máscaras diante dele. A hipocrisia é um caminho para o esfriamento na fé. E um pouquinho mais para frente, no capítulo 4, Paulo vai dizer que o Espírito expressamente afirma que no fim dos tempos, muitos iam apostatar da fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Isso está lá no capítulo 4, a partir do versículo 1. Por que que ele fala isso? Porque as pessoas começariam a parar de cuidar da sua fé. Elas não teriam cuidado com a espiritualidade. E aí, quando você não tem critério e nem cuidado com a sua espiritualidade, você passa a aceitar qualquer coisa que você ouve. Então Paulo está dizendo, Timóteo, você precisa tomar cuidado. Você precisa ter uma fé sem hipocrisia, coração puro, boa consciência. E eu acho legal que, para os batistas, né, a liberdade de consciência é um princípio batista, em que a gente tem como a consciência livre perante o Senhor. Mas uma boa consciência não tem a ver só com a doutrina batista, não. É com a vida cristã e ponto. Nós precisamos entender que a vida baseada no amor de Cristo é uma vida sem hipocrisia, é uma fé verdadeira, uma espiritualidade sadia. A gente precisa abrir mão, irmãos, de uma vida ritualística, de achar que eu só vou cumprir o papel e voltar para minha casa. Deus não ensina a gente a ser crente de domingo, mas sim cristãos 24 horas por dia. Então a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. Eu não sei como você está vivendo na sua casa, não sei como os irmãos estão vivendo na sua casa, mas nós precisamos começar a dar mais prioridade à fé, à espiritualidade sadia. O terceiro aspecto que eu vi no primeiro livro de Timóteo, primeira carta a Timóteo, está lá no capítulo 4, no versículo 7. Você pode abrir, capítulo 4, versículo 7. E aí Paulo vai ensinar que Timóteo precisava cuidar da mente, cuidar da sua cabeça. E olha, vou ser sincero com você. Se você não teve nenhum surto nessa quarentena, parabéns, você está de parabéns, você está aprovado, você pode passar por outra já, porque, vou ser sincero, todos nós já tivemos um momento que a gente parou e falou assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu estou mentindo, irmãos? Estou mentindo? Porque nós vivemos problemas, dificuldades. Mas aí, Paulo fala que a gente precisa cuidar da nossa cabeça, cuidar da nossa mente. Ele disse assim no versículo 7: rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade. Versículo 13: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo está ensinando a Timóteo a colocar na sua cabeça coisas boas. Você vai ter que exercitar a sua mente na piedade. Você vai exercitar a sua mente na leitura pública das Escrituras, na doutrina, na fé, na pureza. E eu sempre ouvi que mente vazia é oficina do diabo. Eu já ouvi isso. Quando a gente está com a mente vazia, a gente começa a pensar coisas ruins. Então Paulo ensina a gente a rejeitar essas fábulas, essas coisas inventadas por homens. Ele até usa a expressão de velhas caducas, essas coisas que não prestam para nada. E aí Paulo ensina a gente a exercitar a piedade, ou seja, a devoção a Cristo Jesus. A nossa mente, meus irmãos, precisa estar ligada em Cristo. Paulo vai dizer, inclusive, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que a gente precisa pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, algum louvor existe, é isso que precisa ocupar o nosso pensamento. É isso que Paulo está ensinando. A nossa mente precisa ser ocupada de coisas boas. E aí, nesse tempo de isolamento, a gente é tentado a encher a nossa mente de qualquer tipo de conteúdo. E aí eu quero te fazer uma pergunta retórica para você pensar. O que você tem visto na internet? O que você tem visto na televisão? O que você tem seguido nas redes sociais? Porque chega a ser vergonhoso que muitas vezes eu vejo crentes seguindo e postando na internet, por dar ouvidos a coisas que não edificam, e começam a colocar coisas que sinceramente eu não vejo Cristo.
Se a vida com Cristo envolve, meus irmãos, a gente exercitar a nossa mente nas coisas de Deus, por que tantas vezes nós permitimos encher a nossa mente de lixo midiático? Por que tantas vezes a gente permite sentar na frente de um negócio e ver alguma coisa que não presta? E olha, eu não estou dizendo apenas de coisas pesadas não, porque você poderia estar pensando aí na sua casa, o pastor está falando de pornografia, o pastor está falando de novela. Existem séries no Netflix que são mais pesadas do que situações pornográficas. E muitas vezes nós deixamos os nossos filhos assistirem. O que vai estar passando na mente dessa pessoa? Nós estamos vivendo um tempo em que está tudo bem, vou sentar, né, e ver Netflix. Não. Isso é fruto de uma mente longe do cuidado de Deus. Nós precisamos colocar a nossa mente diante de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, exercite a sua mente no cuidado de Deus. Coloque na sua mente coisas positivas, coisas do Senhor. E isso também para os pais. Cuidado com o que você tem deixado seus filhos assistirem. O que vocês têm deixado seus filhos postarem na internet. Meus irmãos, eu me preocupo muito, mas eu não sou pai de nenhum dos adolescentes e dos jovens da igreja. E eu vejo algumas coisas que eu me surpreendo. E eu tenho o maior cuidado de chegar, conversar com o menino, geralmente eles me ouvem. Mas e o papel de pai, de mãe? Então peça a Deus que te ajude a exercitar a sua mente na piedade do Senhor. Para a gente poder colocar na nossa mente coisas do Senhor, coisas de boa fama, o que a gente ouviu do Senhor e colocar em prática. É isso que a gente precisa. Cuide da sua mente, tome muito cuidado. Quarto lugar, está lá no capítulo 6, no versículo 9. Paulo vai ensinar também a respeito das finanças, o cuidado das finanças. E ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Versículo 17: exorte os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Paulo não está ensinando a pobreza não, meus irmãos. Ele não está ensinando a pobreza como uma virtude. Ele não está condenando o trabalho da pessoa que trabalha e enriquece. Não, ele não está condenando isso. Pelo contrário, ele está ensinando a respeito de contentamento e de organização financeira. Aliás, a gente precisa entender que o cuidado com as finanças é um mandamento de Deus. Existem mais textos na Bíblia sobre finanças, sobre cuidado com dinheiro, do que temas que a gente considera mais importantes do que isso. Como, por exemplo, a gente poderia falar martiologia, outras doutrinas teológicas. Mas ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar dessa área, a gente não pode fazer dela o centro da nossa vida. É isso que Paulo está ensinando. Ele está falando, olha, você não pode depositar, no versículo 17, a sua esperança na instabilidade da riqueza. E ele responde o porquê no versículo 7, ele fala, porque quem quer ficar rico, cai em tentação. Então muitas vezes, nessa preocupação de querer dinheiro, nós começamos a desorganizar financeiramente. E a falta de organização financeira, ela é muito mais do que simplesmente estar devendo. Ela é desde o gastar demais até o ser pão duro demais. Porque os extremos também não são bíblicos. Porque a palavra de Deus ensina a gente tem que compartilhar.
Então o extremo não é bíblico, mas o equilíbrio sim, porque compartilhar é importante. Então nós precisamos tomar cuidado com essa área da nossa vida. E se a gente está tendo dificuldade, esse é o momento da gente chegar para o Senhor e pedir misericórdia. Ô Deus, eu estou depositando a minha esperança só no dinheiro, Deus. Só estou pensando nisso. Tem algum problema? Pessoa que não consegue passar uma hora sem eu dar uma olhada na conta bancária. Como se fosse chegar um milagre, Carlão. Um milagre, um depósito do além na conta bancária. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. A gente precisa pedir ajuda a Deus para que a gente possa controlar a nossa vida financeira de acordo com a vontade de Deus. De acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque o Senhor é quem dá e quem proporciona. É o Senhor que sustenta. Isso está muito claro no versículo 17. Você pode trabalhar, mas como diz os Salmos, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então é o Senhor que dá. Então invista a sua vida no Senhor e cuide das suas finanças com equilíbrio, colocando diante do Senhor todas essas coisas. Eu estou terminando já, e tem mais duas situações, e essas estão relacionadas. Porque Paulo vai ensinar no capítulo 5, no versículo 8, a respeito do cuidado com a família. Você pode olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: aquele que não tem cuidado dos seus, e especialmente, dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você quer cuidar do próximo? Comece da sua família. Porque Paulo está ensinando que se você não cuida da sua família, você é pior do que um descrente. Você nega a fé quando você não cuida da sua família. E Jesus, ele nos ensina a respeito desse cuidado. E cuidar da família envolve amar aquele que não concordamos dentro da nossa própria casa. Envolve ter amor e compaixão por aquela pessoa que dentro de casa nos traz desconforto. Cuidar da família envolve eu não ignorar alguém dentro da minha própria casa. Envolve eu cuidar do meu primo, do meu tio, do meu avô, que está necessitado, que está precisando de ajuda. Não cuidar da família é dizer que Jesus não mudou a gente. Porque eu não estou conseguindo ser exemplo dentro da minha própria casa. Então Jesus ensina que a gente precisa, o apóstolo Paulo ensina que não cuidar da família não é uma opção. Cuide da sua casa. Como tem sido o seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo? O seu relacionamento com seu filho, com sua filha? O relacionamento especial que você tem dentro da sua casa? Meus irmãos, é muito triste ver pessoas nas próprias famílias se negando em cuidar daquele que precisa, simplesmente por não ter ânimo, por não ter vontade. Não estou com vontade. Se eu fizer isso, fulano vai aproveitar de mim. Ou até mesmo por querer distância. Eu quero é longe. Família para mim é só nós aqui, ó. O resto, já ouviu isso? Isso é uma prova que não tem Jesus. Isso é uma prova que Jesus precisa mudar a gente. Isso é uma prova triste de que a gente precisa pedir a ajuda do Senhor para curar a nossa família. E você é responsável, seja qual seja a função dentro da sua casa. Se você é filho, se você é esposo, esposa, você precisa cuidar da sua família. E o último que eu disse que estava relacionado com relacionamento, né, com família, é justamente o relacionamento. Porque no capítulo 4, no versículo 12, Paulo vai dizer assim: olha, Timóteo, eu já li tanto isso que eu já até decorei. Timóteo, é o seguinte: ninguém te despreze pelo fato de você ser um jovem, mas seja exemplo. Exemplo dos fiéis, padrão dos fiéis, na pureza, na fé, no amor, na palavra, no procedimento. Ou seja,
Timóteo, você é exemplo dos relacionamentos dentro da sua casa, dentro da sua igreja, onde você está. Você precisa ser exemplo na fé, no amor, na pureza, na palavra, no procedimento. Muita gente está cercada de pessoas abusivas e desastrosas, simplesmente por não terem critério ou não conseguirem ser exemplo de relacionamento. Então nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a exemplificar na nossa vida o que a fé pode fazer. A amar o próximo como o nosso exemplo, a demonstrar pureza de intenção e de ação, a ter cuidado com as palavras que eu falo para as pessoas. Tem gente que é grosso e fala, é meu jeito, é minha forma de ser. Não, cuidado. E cuidado também com o procedimento, ou seja, com as minhas atitudes, o que eu tenho feito. Dentro dessas 6 coisas de cuidado, se a gente fizer isso, nós vamos conseguir ser exemplo dos fiéis. Eu quero chamar o pessoal do louvor. Nós vamos encerrar nosso culto. Eu queria muito que você fechasse seus olhos agora. E eu vou orar por você. Você na sua casa, querido irmão, querida irmã. Que Deus te abençoe com muito carinho. Para que você seja uma pessoa cuidadosa, que cuida do seu irmão, que cuida de você mesmo. Querido irmão, se você entendeu essa mensagem, você precisa do cuidado do Senhor sobre a sua vida, eu quero te desafiar a ficar em pé agora, eu quero orar por você. Você na sua casa, se você entendeu essa mensagem e quer que a gente ore por você agora, escreva aí no comentário, ore por mim, eu estou passando por luta. Ore por mim, eu preciso de cuidado. Nós vamos orar por você. E eu quero te desafiar, se colocar em pé, nós vamos orar. Nossa live já está terminando. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um desses queridos irmãos que estão em pé aqui, que pedem ao Senhor, que o Senhor ajude nessas áreas de cuidado que o Senhor nos ensinou na Tua palavra. A palavra do Senhor é perfeita, útil para ensinamento. Que o Senhor nos ensine, que a Tua palavra molde o nosso coração a respeito das coisas que o Senhor nos incomodou nessa noite. Abençoa cada irmão e cada irmã na sua casa, em nome de Jesus. Que a Tua graça, o Teu amor e a Tua amizade, Deus, seja com cada um de nós. Com o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus e que o consolo do Espírito Santo seja com cada uma das nossas vidas. E que nós possamos compreender a Tua mensagem e mudar, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Você continua em pé, nós vamos encerrar orando. Pastor Jorge, o senhor quer dar uma palavra? Para você que não ouviu, ele falou, Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe. Vamos cantar para a gente encerrar. Sobre a tempestade eu voarei.
Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Um abraço.